Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje iremos conversar, entrevistar os delegados de Polícia Civil, Robervaldo Davino e Igor Diego. Eles são, respectivamente, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, da DEPOL, e vice-presidente. Com eles iremos tratar das deliberações da última Assembleia de Classe, em que foram tomadas decisões referentes aos plantões policiais, às escalas de plantão, acúmulo de delegacias e outros aspectos que influenciam muito a jornada de trabalho do delegado de polícia em Alagoas. Eles já estão aqui no estúdio e você não sai daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Nós temos a honra de receber aqui no estúdio o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas, o doutor Robervaldo Davino, e o doutor Igor Diego Vilela, vice-presidente da Associação dos Delegados e também da diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil. Bom dia, doutor Davino. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, doutor Igor. Uma satisfação nós estamos aqui para tratarmos assuntos de segurança pública, apesar de que a minha vida profissional, há 31 anos, todas as vezes que nós fomos chamados para tratar de segurança pública, sempre atendemos aos pedidos dos repórteres, da imprensa, etc. Doutor Davino, é uma honra ter a companhia do senhor e do doutor Igor. Como temos muitos assuntos para debater e falar, vamos começar com o que foi deliberado na Assembleia dos Delegados na última segunda-feira, sobre as jornadas de plantão, enfim, o que foi discutido e o que foi deliberado na Assembleia da segunda-feira. O que foi discutido foi a questão do trabalho profissional do delegado de polícia, porque existe uma lei, a lei estadual, em que disciplina a carga horária de 40 horas. Aliás, se nós voltarmos um pouco ao passado, quando nós entramos em 1988, nós tínhamos uma lei que disciplinava 30 horas semanais para o delegado de polícia. Em 1º de janeiro de 2006, essas 30 horas passaram a ser 40 horas. E essa diferença nunca foi discutida. Inclusive, existe uma ação na Justiça sobre isso. A partir de então, nós passamos a termos 40 horas de carga horária. E tem colegas que fazem 4, 5 vezes isso no interior do estado. E sem para isso serem remunerados. Então, o que é que nós decidimos? Discutimos bastante com os colegas. Em 2 discussões, essa foi a terceira, em que ficou definido que nós iríamos agora exclusivamente cumprirmos a carga horária que está prevista na legislação, como também aquela questão de cumulação de delegacia. Você não pode permitir que um colega esteja respondendo por 3, 4, 5 e até 6 delegacias e, na realidade, ele responde na corregedoria quando não cumpre a meta, mas o Estado não dá as condições para que ele cumpra o seu mistério de maneira eficiente nessas 6 delegacias. Perfeito. Vamos detalhar essas jornadas. O que é um plantão de um delegado da capital e a escala de plantão de um delegado do interior, doutor Igor? Bem, é importante fazermos essa diferenciação porque são regimes diferentes de organização administrativa da Polícia Civil. Especificamente, começando no interior, lá funciona as escalas de plantões seguidas de terça, quarta e quinta-feira nas respectivas delegacias em que os delegados são titulares ou respondem cumulativamente nessas delegacias. Ocorre que de sexta a segunda-feira, em todo o interior do estado de Alagoas, esses plantões são cobertos por esses delegados das delegacias distritais que tiram plantões na delegacia regional,
recebendo os procedimentos de toda a região, procedimentos em flagrante. Um delegado plantonista, exatamente. E aí há um revezamento dos delegados nos finais de semana para tirar esses plantões. Repito que administrativamente os finais de semana da Polícia Civil começam na sexta de 8 horas da manhã e vai até a terça-feira de 8 horas da manhã. Porque na terça-feira, a partir das 8, começa as escalas seguidas de 72 horas para o delegado de polícia atender em suas delegacias, receber a população e também atender nas delegacias em que acumula. Então, assim, é uma sobrecarga de trabalho muito grande para os delegados de polícia. E o doutor Davino já se referiu aqui a diversas datas na fala dele, e dizer que eu estou aqui há cerca de 6 anos e nunca sequer teve qualquer alteração desse estado, né, de coisas aqui da Polícia Civil sobre essas escalas. De maneira que na capital já é um pouco diferente. Na capital existe um regime de plantões, de expediente de segunda a sexta-feira, respeitando a carga horária de 40 horas semanais, e um plantão ou no máximo 2 plantões realizados pelos delegados da capital, atendendo em 24 horas. Plantão de 24? Plantão de 14 horas. Por quê? Porque o delegado estava no expediente e saiu para fazer mais 14 horas do plantão dele no CODE. Então tem essa situação. Só que aqui na capital ainda se respeita a questão das folgas do delegado. Tem uma folga após o plantão. Porém, qual é a grande... Folga de 24 ou 40? Folga de 48 horas. Ocorre que, por exemplo, o delegado de polícia que trabalha em um distrito aqui da capital ou em uma delegacia especializada que tirou esse plantão de 14 horas, ele vai estar com a delegacia dele fechada para a população 2 dias seguidos. Então, isso é um grave dano para a população. Grave dano para a população e também para os trabalhos de investigação. Por quê? Porque nós temos metas a cumprir e se obrigatoriamente nós temos que nos afastar por conta daquela folga, a corregedoria recebe os procedimentos caso você não cumpra a meta e instaura procedimentos administrativos. Então, assim, precisava ser reanalisada essa organização administrativa. E foi nesse sentido que houveram essas assembleias e ficou decidido que os delegados iriam trabalhar exclusivamente as 40 horas semanais, ou seja, a sua carga horária estabelecidas legalmente pelo Estado. Doutor Davino, o senhor que já tem muito tempo de polícia, certamente já sofreu bastante. Nesse caso, um delegado que tira um plantão desse de 4 dias seguidos, como é possível? Eu já fiz isso, mas eu quero perguntar ao senhor. Como a pessoa suporta uma carga horária dessa? Veja, uma coisa interessante, nós temos aqui o novo e o velho, né? O novo com 6 anos de polícia, eu com 31 anos de polícia, 43 anos de serviço, já me aposentando, como digo, tempo de... prazo de validade vencido, no momento que eu quiser eu me aposento. Não se aposenta, não. Mas nós vimos umas situações interessantes. No passado, quando nós entramos na polícia, exigia-se que o delegado passasse a semana toda, de segunda a segunda, no interior em que trabalhava. Em 98, 99, na administração do Edmilson Miranda, eu, diretor do DEPIM, consegui implantar a escala de plantão das regionais, para que o delegado, que é um cidadão tal qual o juiz, o promotor, o cidadão que está nos assistindo, né, o telespectador, ele tem família. Então ele não podia passar uma semana inteira, como quando nós passávamos, no interior se dedicando ao Estado. E o Estado não nos dava nada em troca. Nem auxílio moradia, nem auxílio transporte, nada. Então você que se virasse. Se virasse em todos os sentidos. Veio evoluindo, nós criamos essa delegacia de plantão. Mas aí o efetivo foi sendo reduzido, uma situação ou outra. Hoje o nosso efetivo é muito reduzido, são 85 delegados que estão à disposição do Estado para atender a capacidade, a necessidade das delegacias. 85? 85. Onde nós teríamos que ter 210, isso é o que está previsto na lei. Então o que acontece? O delegado, eu vou responder essa sua pergunta com uma reunião que nós tivemos do então secretário Dário César, o nosso senador Benedito de Lira, uma reunião sobre Mata Grande, onde os vereadores e o prefeito reclamavam que o delegado só ia a Mata Grande na quarta-feira.
Aí eu disse, com certeza, ele só vai realmente na quarta-feira, porque esse delegado, ele responde pela delegacia de Canapi, Inhapi e Mata Grande. Cada dia ele está numa delegacia. Então, ele não pode estar nas 3 ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente. Então, ele não pode estar ao mesmo tempo. Ainda tira o plantão. Inclusive, meu caro senador, secretário, hoje, segunda-feira, às 11 horas, esse delegado está de plantão em Delmiro Gouveia. Está de plantão desde a sexta-feira. Sexta, sábado, domingo e segunda. E na terça-feira, o cidadão, o cidadão de Canapi, de Mata Grande, de Inhapi, que é o delegado presente. Como é possível? Aí me disse o senador Benedito de Lira, isso é trabalho escravo. Não é possível. E nós fazemos isso há muitos anos e recentemente nós tivemos uma discussão com o delegado, discussão no bom sentido, o delegado de Coruripe. Ele tirou 4 dias de plantão em Penedo, sexta, sábado, domingo e segunda. Na terça, queriam a presença dele na delegacia em Coruripe. É isso que o cidadão quer, mas o Estado não está dando condições para o delegado cumprir com essa carga horária. Mas o cidadão que quer o serviço e está desinformado dessa condição de trabalho escravo do delegado, a interpretação que ele faz é que o delegado não vai trabalhar. Não trabalha, e isso é um prejuízo muito grande para a imagem do delegado, concorda? Sim, concordamos. Inclusive, nós temos delegados que toda essa carga de trabalho e toda essa pressão que é colocada em cima do delegado tem causado problemas de saúde em diversos delegados de polícia, tem tirado a autoestima de diversos delegados, tem causado problemas familiares para os delegados de polícia. Por quê, doutor Flávio? Todo ser humano que tem as suas responsabilidades, ele se preocupa em fazer o melhor. Mas a pergunta anterior que o senhor fez, como lidar com uma situação tão esdrúxula como essa? Como lidar? E os delegados de polícia acumulam essa pressão. Exemplo aqui que o doutor Davino citou, é comum no interior do estado que se tire os plantões sexta, sábado e domingo por um único delegado. Só um instantinho, estamos aí com um alarme de um telefone. Desculpa aos telespectadores. Desculpa, doutor Diego. Sim. E tira o plantão sexta, sábado, domingo e segunda na delegacia regional. Ou seja, uma carga horária exaustiva de 92 horas de trabalho seguidos. Como esse delegado pode estar trabalhando na terça e na quarta-feira seguinte? Mas imagine que nós vivemos num estado que a violência não para. Imagine que aconteça 1 ou 2 homicídios na terça ou na quarta-feira. Como o delegado vai deixar de atender? Como o delegado vai deixar de tentar sacrificar sua vida pessoal para ir resolver a situação? Então, tudo isso tem causado diversos problemas para a categoria. Então, o que é que a categoria decidiu na Assembleia? Que nós agora vamos nos dedicar ao nosso mistério, o principal mistério, que é aquilo que nos cabe. É fazer investigações. Então, os delegados de polícia agora vão trabalhar em expediente de maneira que possam estar todos os dias nas delegacias ou no máximo de dias possível, atendendo a população e se dedicando, sobretudo, às investigações. Esses plantões exaustivos, como nós não temos um número suficiente de delegados no estado de Alagoas para fazer esse regime de plantões, nós não podemos mais estar fazendo o expediente, atendendo todos os dias na delegacia e também acumulando os plantões, ressalto, sem qualquer aporte financeiro. Isso é uma prática, como o senhor disse, histórica, cultural aqui do estado, que não era bem questionada essa situação. Só que nós chegamos num ponto tão grande, com diversos delegados se aposentando, que nós não temos mais vida. Verdade. Então, aliás, a nossa vida é dedicada exclusivamente à polícia. Mas isso a médio e a longo prazo é muito danoso para qualquer ser humano. E o pior, né? Você trabalha e você não, de certa forma, você não atende ao seu cliente, que é o cidadão que sente a falta da presença do delegado. Sim, exatamente. Então, doutor Davino, o senhor, uma última vez que esteve aqui, o senhor passou o seguinte quadro sobre o efetivo da Polícia Civil. Nós temos um efetivo previsto para 206 delegados, temos atualmente 142 e um déficit de 60.
correspondente, né? E sendo 64 delegados já prontos para se aposentar. Agentes, a gente tem um efetivo previsto para 4.000, temos 1.537. Escrivães, previsto 330, atualmente 242. Esse ainda é um quadro atual, doutor Davino? De delegado reduziu bastante, porque hoje nós temos 129 delegados ativos, dos quais 84 estão em delegacias. Exatamente. Porque tem alguns com problemas de saúde, tem alguns não, todos os diretores, com base na Constituição Federal, que quando nós instituímos a nova lei da Polícia Civil em 2003, eu estava secretário em 2002, elaboramos a lei e colocamos o que prevê a Constituição. A Polícia Civil dirigida por delegados de polícia de carreira. Então, todos os diretores da Polícia Civil são delegados da ativa e estão à frente das diretorias. Então, isso aí é um número grande de delegados que estão à frente, mais os delegados que estão afastados por problemas de saúde. O doutor Igor falou sobre os problemas. Coincidentemente, nesses últimos anos, nós perdemos alguns colegas delegados que eram ativos. Muitos. O doutor Nilson Alcântara, doutor Sandro Marcelo, doutor Elvio Brasil, doutor Heraldo Brasil, doutor Genilson. Então, foram vários delegados que nos deixaram preocupados com os problemas que enfrentam no dia a dia. É muito difícil você... Moisés Marcelo. Nós tínhamos delegacia, por exemplo, a delegacia que eu estou atuando hoje, 6º Distrito, eu lembro que ela tinha 40 integrantes, delegados e mais 40. Hoje ela tem 10. Desses 10, 2 ou 3 têm que estar de férias todos os meses. Então nós trabalhamos com 8, 6, 8. No interior do estado a situação é muito pior. Muito pior, tem delegacia com 2, 3 policiais e nem delegado tem, porque o delegado responde. Então a situação está pior. E, inclusive irá ficar pior até o final, agora ao final do ano, alguns policiais, alguns não, em torno de 400 policiais ou 500, não lembro bem o número, estão aptos a passar para a última letra. E quando eles passaram para a última letra, todos eles já têm tempo para aposentar. Foram aqueles que entraram na nossa época, em 88. Então, com certeza, esses em sua maioria, irão pedir aposentadoria. Então, se nós temos 1.595 policiais, esse número já reduziu. Vão sair em torno de 500, vão passar para 1.000. Então, como a gente entende que existe um movimento nacional para enfraquecer a Polícia Civil, em Alagoas não é diferente, quanto mais enfraquecer, mais ela aparece, menos ela cumpre com o seu papel, porque nós estamos com as delegacias abarrotadas de inquérito, de diligências a cumprir, e nós nos preocupamos. Eu já com 43 anos de serviço, prestes a me aposentar, ir para uma corregedoria porque não cumpri uma diligência requisitada pela Justiça ou pelo Ministério Público. Por que não cumpri? Porque o Estado não está nos dando condições. Nós não temos efetivo para cumprir o dia a dia da delegacia. Existe um entendimento nacional sobre isso, essa atitude, intenção deliberada de se diminuir a Polícia Civil até a extinção? Sim, isso é o que nós estamos percebendo, doutor Flávio, ao longo dos anos, a falta de investimento na Polícia Judiciária, na Polícia Investigativa, inclusive tem sido roteiro de diversas reportagens a nível nacional, como Fantástico e outras mídias a nível nacional, que vem mostrando a situação das polícias civis no Brasil inteiro. E no Brasil se percebeu uma política de segurança pública baseada em contratação da polícia ostensiva, da polícia militar. É tanto que no meu concurso, aqui no estado de Alagoas, nós contratamos, o estado fez um concurso para o cargo de agente, escrivão e delegado, 3 cargos, 400 integrantes ao todo. Juntando o agente, escrivão e delegado, 400. O último concurso nosso foi em 2012. O governador, por diversas vezes, falou em fazer o concurso da Polícia Civil. No entanto, nós passamos o ano, estamos finalizando o ano e nada de concreto foi realizado em termos de concurso. Em contrapartida, a Polícia Militar realizou, já vai fazer o 4º concurso. E já entraram mais de 3.000 integrantes na Polícia Civil de quando eu entrei. Da Polícia Militar até hoje. Então, de quando eu entrei até hoje, já entraram mais de 3.000 integrantes da Polícia Militar, enquanto da Polícia Civil entraram esses 400 e vários já saíram, vários escrivães e agentes de polícia já saíram, vários se aposentaram, vários faleceram, infelizmente. O nosso quadro reduziu bastante. Então, respondendo à sua pergunta, percebe-se que o investimento maciço
não é relacionado à Polícia Civil, e sim à Polícia Militar. Então, todas as reportagens de segurança pública, o foco é Polícia Militar. Então, tudo isso tem se observado. É importante dizer que nós, da Polícia Civil, temos nos dedicado bastante para, com um efetivo pequeno, termos um resultado grande na segurança pública. Mas esse momento está muito difícil. A gente precisa realmente tomar essas posições que são importantes e precisa também que o governo abra os olhos para a Polícia Civil, para que a população não fique prejudicada com essa situação. Ok. Doutor Davino, então como os senhores que são líderes de classe vão convencer os colegas que estão no interior, os colegas da capital, a aderir a esse movimento? Seria até muito fácil, né? Porque estão com a jornada de trabalho escravo e para aderir uma proposta dessa seria o caminho natural. Mas temos problemas estruturais também na polícia. Você faz adesão ao movimento, lá na frente você pode ser punido por uma ação da corregedoria. Como então garantir que o colega delegado participe desse movimento efetivamente? Na realidade, é bom que fique claro para a população que a polícia, os delegados de polícia não estão em movimento paredista. Eles estão exigindo o cumprimento da lei, trabalhar 40 horas. O Estado vai ter que dar um jeito na situação dele, não na nossa. A nossa é que nós trabalhamos as 40 horas. Por que nós queremos trabalhar as 40 horas? Para poder dar um serviço de melhor qualidade para o Estado. Mas assim, o plantão, a gente já falou aqui, ficou bem claro, né, o que é a escala de plantão. Isso. Mas sobre o acúmulo de delegacias. Sim. Eu, como delegado de polícia, eu sou obrigado a trabalhar em uma delegacia. O Estado não pode me obrigar a trabalhar em 2 ou 3, até porque ele não me dá condições para isso. Porque em outras instituições, quando ele coloca você para responder, ele dá uma contribuição para isso. O doutor Flávio conhece muito bem, nós trabalhamos em Ouro Branco. De Ouro Branco para Maravilha são 10 quilômetros de distância. Eu trabalhava em Maravilha. Para que eu venha de Maravilha a Ouro Branco e vice-versa, eu teria que ter condições de locomoção, teria que ter uma equipe. Tudo isso nas 2 delegacias. Hoje não existe nenhuma. Então, o delegado que está lá, hoje até não existe o delegado de Ouro Branco. Existe o delegado de Santana que responde por Ouro Branco, por Maravilha, por Poço das Trincheiras. Então, totalmente vai de contrassenso ao nosso trabalho. Como é que eu posso exercer um trabalho de qualidade se eu estou atendendo a 3, 4 senhores sem receber as condições para isso? Além da distância para Maceió, ainda tem a distância entre esses municípios. Por exemplo, se você for delegado regional de batalha, você tem uma demanda em Pão de Açúcar, e em Pão de Açúcar mesmo, você tiver uma demanda no povoado Soares, você roda mais de 100 quilômetros para chegar nesse povoado, para um local de crime, por exemplo. É difícil. Então, como assegurar ao colega que ele teria que comunicar isso ao seu diretor, ao delegado geral? Sim, doutor Flávio, voltando à situação do doutor Davino, só para dizer que não foi a ADEPOL que convenceu os delegados de polícia a tomar essas posições, a aderir a esse movimento. Na verdade, todo movimento ele precisa ter uma liderança, né? Sim, a liderança, mas assim, a ADEPOL já vem sendo requerida há muito tempo em relação a essa demanda, né? O senhor está de dentro sempre, conhece a história dos delegados de polícia e sabe que há muito tempo a ADEPOL, quanto o Sindicato dos Delegados também vem recebendo essa demanda. E eles, os delegados, estão há muito tempo querendo que essa situação seja resolvida e esse foi o momento. Importante dizer que toda essa situação que está sendo tratada aqui foi levada para as autoridades, como o delegado-geral da instituição, foi levado para o governador, secretário de Segurança, tivemos reunião com o governador do estado, oficiamos todas as autoridades, inclusive o governador do estado, demos um prazo para que fosse solucionado. Ao longo do ano, a gente vem tendo essas tratativas e mostrando
toda essa situação que a Polícia Civil vem passando e buscando junto a eles soluções, nos dispomos até a procurar mecanismo de minimizar essas situações, mas, no entanto, nada de concreto foi solucionado. Então, diante de todo esse impasse, os delegados de polícia, sem aguentar mais essa situação, deliberaram em assembleia que deveria ser, a partir do 1º dia de dezembro, colocado em prática essas medidas que parece até absurdo nós estamos discutindo, porque não é nada mais, nada menos do que o direito de todo servidor público, de todo trabalhador, que é trabalhar dentro da sua carga horária. Imagine numa atividade privada o senhor ser contratado para trabalhar 40 horas e o senhor ter que passar 120 horas por semana trabalhando sem um centavo a mais por isso. Mas efetivamente, o que é que o delegado deve fazer? Efetivamente, o sindicato e a ADEPOL já fez toda essa assessoria, já foi feito os modelos de ofício entregando às delegacias em que são cumuladas. Vários delegados, sobretudo os regionais, cumulam 5 a 6 delegacias em cada região do estado aqui de Alagoas e já fizeram os ofícios entregando às delegacias, ao diretor da área ou ao delegado geral, bem como foram feitos ofícios comunicando que no interior vão trabalhar em regime de expediente de segunda a sexta-feira, lembrando que de segunda a sexta-feira é o expediente normal do estado de Alagoas, então não pode existir em nenhum momento expediente sábado e domingo, que não existe isso, uma vez que a Delegacia Geral trabalha de segunda a sexta, a Secretaria de Segurança Pública trabalha de segunda a sexta, os fóruns trabalham de segunda a sexta, o Ministério Público trabalha de segunda a sexta, então o delegado de polícia não pode ser escalado sobre a taxa de que é expediente sábado e domingo. Então, tudo isso foi colocado no ofício. Nós estamos com assessoria jurídica, tanto da ADEPOL quanto do Sindepol, atentas e prontas para atuar naquilo que foi, que houver abusos de autoridades, né, por parte da gestão. E lembrando que os delegados estão muito tranquilos, como o doutor Davino falou, os delegados de polícia estão apenas trabalhando dentro da legalidade agora e visando o que é melhor para a população. Porque imagine o delegado passar o final de semana inteiro em uma cidade que ele não trabalha lá só para receber flagrantes da Polícia Militar e deixando as suas investigações de lado. Isso é incoerente em qualquer estado. E é isso que nós estamos resolvendo, é o delegado poder trabalhar nos inquéritos que ele instaura, nas investigações que chega para ele, nas demandas da população. E não o delegado ir um dia numa cidade e outro dia em outra cidade e ainda ficaram 3 cidades sem ir o delegado naquela semana, porque não tem dia suficiente. Então é absurdo. O que a gente sabe é que o delegado tem uma meta a cumprir e é responsável pelo não cumprimento. Exatamente. E um fato interessante, já que o nobre amigo falou em meta, nós temos uma meta a cumprir. Todos os meses nós cumprimos praticamente o dobro dessa meta. No mês que eu deixo de cumprir por um ponto, eu tenho que responder na corregedoria por que eu não cumpri a meta. Mas não leva em consideração aqueles meses em que nós dobramos a meta. Que deveria haver uma compensação, no mínimo isso. Uma compensação para que nós não fôssemos chamados para a corregedoria, mas ter que justificar. Isso é claro, vê lá, não tem um sistema, hoje o sistema é todo informatizado, a corregedoria sabe, a corregedoria e o Estado sabem a nossa produção pelo PPE, entendeu? Então é um fato interessante. Agora tem um detalhe que de repente ia passar despercebido, que eu lembrei, quando nós estávamos à frente da Delegacia Geral, fomos presidente do Conselho Nacional de Chefe de Polícia, e ao ser presidente nós contribuímos com a elaboração da lei que criou a Força Nacional. E veio ao mesmo tempo um decreto federal em que diz, eu tenho esse decreto comigo, só não lembro o nome dele agora, de 2010, em que esse decreto diz que os profissionais da área de segurança pública não poderão ultrapassar 12 horas de serviço ininterruptos. Nós temos colegas que fazem 96 horas. Eu também não acredito em plantão em 24 horas. 96 horas, então 12 horas. E caso ele trabalhe essas 12 horas, ele deverá folgar 3 vezes o número de horas. Esse é um decreto.
federal assinado pelo então presidente Lula. Esse decreto está ainda em andamento, está em vigor, não houve nada que viesse derrubar. Então a gente tem que cumprir a lei, só isso. Doutor Lavino, uma pergunta que eu iria fazer, o senhor já antecipou a motivação. O senhor já esteve do outro lado do balcão, o senhor foi delegado-geral, o senhor foi secretário de segurança. Como um gestor da segurança, como o senhor já foi secretário de segurança, como o gestor se comporta diante de uma situação dessa? É interessante porque quando eu fui secretário e delegado-geral, eu me antecipava aos fatos, que eu estava sempre aliado com os sindicatos e com as associações. Quando eles me relatavam a situação, eu procurava me antecipar, porque eu, por ser delegado, eu nunca esqueci que era delegado e que um dia voltaria. E estou na ativa por opção. Se eu quiser, amanhã eu requeiro a aposentadoria. Gosta do que faz? Entendeu? Então, por opção, o que é que eu fazia? Ia procurar o que era melhor para tentar resolver o problema. É claro que o Estado não pode dar em sua totalidade aquilo que a categoria pede, mas a gente chegava sempre num bom termo e sempre conseguimos resolver os problemas da categoria. Porque eu sempre, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos dar independência funcional, administrativa, financeira à Polícia Civil, que até então... Os mais antigos lembram que a Polícia Civil tinha um diretor central que era um pinguim em cima da geladeira. Uma figura decorativa, que ele não decidia nada. Tudo a superior consideração do secretário de Segurança. Se o diretor central precisasse comprar um prego para a Polícia Civil, tinha que pedir autorização ao secretário de Segurança. Verdade. Nós acabamos com isso. Entendeu? A designação de delegados para as delegacias... Governador. Quando a gente menos esperava, eu, por exemplo, fui delegado em Colônia Leopoldina. Estando lá em Colônia Leopoldina, me ligou, o senhor foi transferido para Mata Grande. Quer dizer, era um absurdo que se fazia naquela época. Nós conseguimos fazer isso, que a Polícia Civil fosse independente, que ela andasse com suas próprias pernas e outras instituições que nós valorizamos, porque nós o vimos antes do problema surgir, nós tentávamos resolver. Então era essa a maneira que eu agia na época quando secretário e quando delegado-geral. De forma proativa. Mas os nossos gestores, eles deram acolhida a essa posição da classe? Como eu falei anteriormente, doutor Flávio, todos os envolvidos, nós conversamos, nós tratamos do assunto, todos têm conhecimento da demanda. No entanto, nada foi solucionado de concreto. Nada foi solucionado. Essa pergunta da acolhida, você ouvir e não agir. Exatamente. E na visão de gestores, eles têm seus próprios pensamentos, suas próprias ações, como o doutor Davino falou, nós não podemos interferir nessa independência que eles têm enquanto gestores. No entanto, é importante você estar atento aos problemas que poderão ser muito maior e desconstruir toda uma política de segurança pública que existe hoje. Talvez a gente aqui na nossa conversa ainda não tenha dimensionado o que vai ocorrer. Porque o grande número de delegacias desassistidas já é um fato. É um fato. Nós temos um companheiro delegado, Everton de Arapiraca, que ele acumula 5 delegacias. Sim. Então ele vai trabalhar em apenas uma. Outros colegas, como o doutor Rodrigo Regional de Delmiro Gouveia, 6. E assim vão se somando outros casos. Então é um grande problema para o Estado. Talvez as pessoas não... A gente não, aqui o nosso telespectador não tenha dimensionado, mas e um outro problema é a jornada plantonista em final de semana. Né? Como é que o delegado vai fazer essa jornada administrativa normal, né? O expediente de segunda a sexta e concorrer a plantão, se já ultrapassa todas as horas? E outra coisa que alguém pode interpretar, um desavisado pode interpretar de forma errada, esses delegados estão atrás de dinheiro. Que resposta teremos? Com relação a dinheiro, os delegados não estão... Esse movimento não tem nada relacionado a dinheiro. Os delegados não estão buscando aumento de salário nesse momento, não estão buscando repercussões financeiras. Em momento nenhum, os delegados querem apenas cumprir a lei, querem apenas desenvolver com mais cuidado o seu mistério, para que quando for cobrado pela corregedoria, possa exatamente dizer, olha, foi feito tudo isso, a produtividade agora é essa. Agora, eu não tenho como responder por toda uma produtividade e ainda responder por plantões em finais de semana. Então, os delegados de polícia, é importante que se diga que não estão brigando por salários. Essa questão de acúmulo de delegacias, essa questão de horas extras, os delegados não estão discutindo isso. Os delegados querem apenas trabalhar dentro da legalidade, trabalhar para o órgão que foi designado,
um órgão que foi designado como titular, e trabalhar a sua carga horária. Evidentemente que cabe ao governo criar mecanismo para solucionar essas demandas, né? Sentar, dialogar com os delegados de polícia, tratar com mais celeridade os temas relacionados à Polícia Civil, um tema muito importante, doutor Flávio, para sanar essas dificuldades, é a abertura do concurso público para ontem, né? E com maior disponibilidade de vagas para delegado de polícia, porque se essas delegacias todas hoje vão ficar desassistidas, esse concurso público deve servir já para fazer um planejamento administrativo do que realmente a Polícia Civil necessita. Então, o governador tem as ferramentas em mão, é uma vontade política dele de sentar com os delegados de polícia e fazer todo esse planejamento. Por isso que foi tão importante esse prazo que as instituições, que representantes dos delegados deram e construíram junto com toda a gestão da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública e com o próprio senhor governador, porque mostra que nós estamos de boa fé querendo resolver todas as situações da Polícia Civil, mas não podemos, enquanto seres humanos, estar sofrendo essa sobrecarga em todos esses aspectos. Mas vamos imaginar aqui como um gestor, como eu disse, o senhor foi gestor da Segurança Pública e participou decisivamente no governo que o senhor participou, né? Isso. Claro. Como governador, ele poderia, o secretário de Segurança, o governador, dizer, não, delegados, a gente hoje não vai mais lotar por delegacia. Vamos criar região policial, uma área policial e vamos tratar de manchas criminais. Por exemplo, você ser delegado de Palestina, Monteirópolis, Pão de Açúcar, seria bem razoável. Isso. Né? E até, não sei se batalha, mas o que é que a classe diria a isso, de uma atitude dessa, de um novo arranjo das delegacias? Nós iríamos conversar. Por quê? Quando nós tivemos a primeira reunião com os delegados para tratar desse assunto, queriam que os colegas delegados, que nós representamos a categoria, somos os líderes da categoria, a categoria decidiu que nós teríamos que ter uma posição de imediata. Nós conseguimos prorrogar essa posição. Prorrogamos para 1º de outubro. Conversamos com o Dr. Paulo Cerqueira, conversamos com o Gabinete Civil, conversamos com o Procurador-Geral do Estado, que ele nos disse que nós, delegados, estamos... Aquela situação que eu apresentei, estavam fazendo trabalho escravo. O próprio Procurador-Geral do Estado disse isso. Levamos ao conhecimento do governador tudo o que estava acontecendo, dissemos que já tinha um prazo definido. Mesmo assim, em virtude de ele ser atencioso conosco, nós ampliamos esse prazo, só que, atenção, uma coisa, efetivação nas medidas é outra. Então, não houve efetivação. Então, nós, na última Assembleia, a categoria decidiu que, a partir de 1º de dezembro, nós iríamos trabalhar essencialmente as horas previstas na legislação. Eles precisam nos chamar para conversar para ver qual a melhor saída. Nós entendemos que seria de imediato concurso público para delegado, para agentes e escrivães, que o Estado necessita com urgência. Porque não adianta você prender, a Polícia Militar prender, fazer a prisão, ou pegar o cidadão, o cara que cometeu o crime já preso pela população, por uma empresa de vigilância ou pelos vigilantes de uma determinada empresa, e levar à central. E se não tiver a Polícia Civil para documentar, fazer o procedimento correto, amanhã esse cidadão, se é que eu posso ser chamado de cidadão, vai estar em liberdade para cometer outros crimes. Então, nós precisamos efetivamente fazer o trabalho de polícia judiciária, e que hoje nós não estamos fazendo por falta de condições. Equipamento nós temos bem mais, mas não temos gente, o que nós precisamos é gente. Agente, escrivães e delegados. Não adianta ter equipamento sem um operador. Doutor Igor, nós temos a Corregedoria Geral de Polícia formada por delegados. Os senhores, como líderes classistas, já têm um posicionamento desses delegados no tocante a acumular corregedoria, por exemplo, jornada plantonista da corregedoria? Tem alguma definição sobre isso? Como eu falei, doutor Flávio, até esse momento era uma prática comum, costumeira do Estado de Alagoas ter essa carga horária exacerbada e nunca ter sido tomada nenhuma providência pela Delegacia Geral, pelas gerências e pela Corregedoria de Polícia.
Então, o grande cerne da questão é que se ultrapassar a carga horária não era para você trabalhar, mas se você trabalha e cometer alguma falta administrativa, a corregedoria está lá abrindo diversos procedimentos administrativos contra os senhores delegados e não aceita como argumentação o tipo de que está ultrapassando a carga horária. Também não aceita como argumentação a falta de estrutura para diversas delegacias cumprirem as suas metas. Então, os delegados vivem nessa situação. E nós conversamos isoladamente com alguns corregedores, mas é importante dizer que eu, juntamente com o doutor Davino, estivemos logo após a Assembleia, reunidos com o delegado-geral, onde eu solicitei pessoalmente e reforcei várias vezes uma reunião com todos os corregedores da Polícia Civil para tratarmos desse assunto, né? E solicitamos ao delegado-geral que fosse republicadas novas escalas de trabalho para os delegados de polícia, respeitando a carga horária para cada delegado de polícia. Então, a direção-geral deve se pronunciar em breve a respeito dessas novas escalas e, bem como a corregedoria também será cientificada de todas essas situações que a ADEPOL já foi notificada sobre a Assembleia, sobre tudo, mas de como vai ser dado esse cumprimento. E nós vamos estar com o setor jurídico da ADEPOL e do sindicato para proteger qualquer delegado que venha a ser vítima de perseguição por parte da corregedoria, por parte da Polícia Civil, que eu acredito sinceramente que não vai ocorrer, porque todos nós somos delegados, sabemos a situação que está existindo, mas para efeito de segurança para todos os associados da ADEPOL e do sindicato, é importante dizer isso, que nós estamos atentos e prontos para atendê-los. E em breve também teremos uma reunião, creio eu, com todos os corregedores da Polícia Civil para explicar frente a frente toda essa situação e não somente por ofício. Até hoje, o doutor Paulo Cerqueira, que é o diretor-geral, diante de toda a demanda que ele vem sofrendo também durante a semana para resolver essa situação, não conseguiu marcar ainda essa reunião, mas eu creio, doutor Davino, que em breve será marcada essa reunião para nós conversarmos sobre esses temas. Há alguma previsão de assembleia para avaliação desse quadro? Não, ainda não. Porque a gente vai começar no dia 1º, né? Está começando no dia 1º. E no decorrer da semana nós iremos ver a necessidade de fazer alguma assembleia para avaliar o transcorrer do início e do prolongamento da nossa atividade. E, repito, nós não estamos fazendo movimento paredista, nós estamos exatamente cumprindo a nossa carga horária que está prevista em lei. Se fala tanto em cumprir a lei no Brasil, então vamos cumprir pelo menos essa, né? O delegado trabalhar as 40 horas previstas na legislação. Perfeito. Nós temos aí uma matéria ainda do Sindicato dos Vigilantes e temos 1 minuto aí para nossas considerações finais. Doutor Igor, doutor Davino. Agradeço a este momento e dizer que, repetindo, nós estamos à disposição da sociedade para discutirmos e do governo também, que é o principal, é o nosso chefe, o governo, o secretário de Segurança, o doutor Paulo Cerqueira, para que nos chame, para nós conversarmos, para nós construirmos alguma coisa, para que não possamos estar num trabalho escravo. Verdade. Que em pleno século XXI, um delegado de polícia, curso superior, que para você ser delegado de polícia é a mesma qualificação para ser juiz, promotor, defensor, procurador, e trabalhando escravo, um trabalho escravo patrocinado pelo Estado. Precisava a turma nova chegar para dar um oxigênio e não achar que é normal algumas coisas que a gente encarou com normalidade durante tanto tempo. Exatamente. Doutor Igor. Queria agradecer, doutor Flávio, pelo convite de estar aqui no seu programa hoje, mais uma vez que venho aqui, sempre muito bem recebido pelo senhor, por toda a equipe, e dizer que a Polícia Civil está preocupada em melhorar, preocupada em realizar um trabalho com mais efetividade. E nós temos essas demandas agora, que é o concurso público para a Polícia Civil, com mais vagas possíveis para que a gente possa recompor os quadros da Polícia Civil e que também seja regularizada essas situações de escalas excessivas e de acúmulos de delegacias. Diante de todas essas questões administrativas que temos para resolver, tenho certeza que nós estamos dando um passo muito grande para frente para melhorar a sociedade e dizer à população
que os delegados vão estar nas suas cidades em que são titulares, aguardando a população para fazer os atendimentos necessários, boletins de ocorrência, atendimentos sociais, que existe muito, e também para fazer a investigação, a apuração dos crimes. Os delegados de polícia, em momento nenhum, vão parar ou diminuir o seu trabalho. Pelo contrário, vão apenas aumentar a sua efetividade naquele lugar, naquele município em que ele é titular. Perfeito. Vamos assistir juntos a matéria do Sindicato dos Vigilantes, que eles têm um evento estadual, a conferência estadual, né, Max? Por favor, Max. Pela segunda vez, Maceió é sede de um grande evento que discute os direitos e os problemas dos profissionais de vigilância em todo o país. Nós estamos realizando a 15ª Conferência Nacional dos Vigilantes. Vamos saber aqui do presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Alagoas, José Cícero Ferreira, quais as temáticas, quais as preocupações, os problemas que são enfrentados no dia a dia por essa laboriosa classe tão sofrida que passa a madrugada cuidando do patrimônio de todos, enfim, e contribuindo com a segurança. Vamos começar com o presidente. Presidente Cícero, como é que está aí? A frequência está boa e a temática. Fica à vontade de falar da programação desse evento que são nesses 2 dias, 29 e 30. Bom dia a todos e agradecer à TV Mar por estar fazendo essa cobertura. Dizer a importância desse evento, a 15ª Conferência aqui no estado de Alagoas, onde a gente vai ser discutido vários temas aqui, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a MP 905 do governo federal. Tudo isso está afetando diretamente a nossa categoria. Para você ter ideia, hoje o trabalhador vigilante, que tem seus 30% de periculosidade garantido, o governo vem, para gerar emprego, ele vem diminuir os 30% de periculosidade para 5%. Aquelas pessoas que vão adentrar no trabalho, aquele jovem, no caso do vigilante, de 21 a 29. E aí a importância de os trabalhadores estar aqui, tem dirigente de sindicatos de todo o Brasil, de Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte, e para isso é importante que a classe trabalhadora fez a convocação para os vigilantes de Alagoas estar presentes, para que eles possam, para que a gente possamos juntos aprender mais e tirar ânimo para umas negociações que vem agora em janeiro, onde o patrão já ofereceu 0% para a nossa categoria, para tudo, e mais tirando os direitos, e querendo implementar a questão da reforma trabalhista. Isso para a gente é muito doloroso, porque é uma categoria que trabalha armada, uma categoria que adoece. Eu digo isso porque é a categoria que mais adoece, porque o estresse nos bancos, aquela porta giratória e mais as demais consequências que a gente vem sendo atacado pelo governo, com a falta de emprego, trocando a mão de obra por vigilância clandestina, o governo do Estado, e isso tudo atrapalha a nossa categoria. Hoje nós tínhamos uma categoria com 7.000 vigilantes, hoje temos uma categoria com 4.500 vigilantes. Para você ter ideia, só na parte do governo do Estado foi tirado 1.200 trabalhadores durante essa gestão dele. E aí a gente pede que o trabalhador se oriente, saiba com o que está lidando, porque eu sempre digo uma coisa: trabalhador é amigo de trabalhador, não se engane com o patrão. O patrão não gosta do bem-estar do trabalhador. Por isso, essa 15ª conferência, para que os trabalhadores estejam aqui, já estão aqui a maioria, para que a gente possa discutir os direitos nossos que estão em jogo. A reforma temerária do Temer aconteceu, tirou direito dos trabalhadores, prometendo recuperar postos de trabalho, e isso não aconteceu. Novo governo vem com outra reforma e com o seguinte lema: tira-se o direito do trabalhador e lhe dá emprego. Está acontecendo o emprego? No emprego, nossa categoria é o contrário, está diminuindo. E vai diminuir mais a proporção que ele coloca essa MP 905, dizendo que o trabalhador tem que receber 5% de periculosidade e não 30%. E aí quem está trabalhando ganha os 30%. E quem vai entrar agora vai ganhar só 5%. Aí me diga uma coisa: o trabalhador, a empresa tem direito a pegar 20%. Ela pega 20%, tira aqueles que já recebem os 30% e coloca as pessoas que vão receber 5%, dando desemprego às pessoas antigas. Porque a categoria do vigilante hoje, na proporção que ele chega, não tem trabalhador que arranje um emprego acima dos 40 anos na nossa categoria.
como a gente faz uma formação de 21 anos que pode ser vigilante, aí você vai até os 40 anos. Se você ficar desempregado nesse período, você já não arranja mais emprego. Aí essa reforma que ele está fazendo trabalhista e a reforma da Previdência, que prejudica demais a nossa categoria, e principalmente a nossa categoria de vigilante, que tem aposentadoria especial. E aí eu quero dizer aos trabalhadores que não se enganem, não se iludem, essa história de querer dizer mais emprego e menos direito, isso é um fascismo, isso é uma pessoa que não tem interesse de resolver o problema do Brasil. Primeiro eu quero agradecer e dizer a todos os trabalhadores, vigilantes e mulheres e homens de Alagoas que esteja presente nesse dia 29 e 30, para que a gente possamos discutir e não deixar o direito da gente ir por água abaixo. Por isso que é importante vocês que gosta, é sindicalizado ou não, venha para aqui para essa conferência, venha defender seu sindicato, que está todo o sindicato do Brasil aqui. Muito obrigado. 15ª conferência discutindo os direitos sagrados dos trabalhadores que são laboriosos. É uma missão das mais difíceis, periculosa e muito de sacrifício. A noite toda acordado, guardando o patrimônio e fazendo a segurança da família, enfim, dando essa contribuição à segurança que estamos tão carentes também. São eles os nossos vigilantes discutindo os seus problemas. É preciso repensar e refletir melhor, principalmente políticas públicas e defesa também desses trabalhadores. Aqui do Hotel Ouro Branco, em Pajuçara, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Desejamos sucesso aos vigilantes de Alagoas e do Brasil, que ele tenha as suas reivindicações atendidas. E os nossos agradecimentos ao doutor Davino, que tenha sucesso também nessa pauta, ao doutor Igor Diego, jovem delegado, jovem com 6 anos de delegacia, e já sentindo e conduzindo a classe em lutas tão assim, necessárias, né? Com uma pauta tão necessária para a classe. Obrigado aos senhores, tenham sucesso nessa empreitada, que a segurança pública de Alagoas certamente será melhor com esse atendimento. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será representado aqui mesmo em horários alternativos na TV Mar, e em breve estará disponível em nossas redes sociais.